Graça e paz, amados irmãos, boa noite, noite de quinta-feira, mais uma vez nos reunimos para estudar a palavra do Senhor, estarmos aprendendo mais com o Senhor, estarmos crescendo espiritualmente. Hoje nós vamos meditar, vamos pensar sobre o seguinte tema: o estilo de vida que agrada a Deus. Você já parou para pensar sobre o seu estilo de vida? Que estilo de vida você tem? O seu estilo de vida tem agradado alguém? Tem agradado principalmente o Senhor da sua vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje, nesta noite, e eu quero convidar você para a gente ler apenas um verso do Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 33, o verso 16, quando nós lemos, que diz assim: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Sim, meus amados irmãos, estilo de vida que agrada a Deus. Traduzindo isso, o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte, quer dizer que consagração total é o que alegra o coração de Deus. Quando você se consagra totalmente a Deus, consagra tudo que é, tudo que possui para Deus, você está causando alegria no coração de Deus. Meus irmãos, que enormes desafios nós estamos vivendo neste momento. O mundo passa por uma das maiores crises que a humanidade já viveu, todo mundo está sendo afetado, todos nós estamos sendo afetados, e diante dessa imensa crise mundial, nós estamos então no momento em que nós precisamos abrir os olhos, abrir os ouvidos e começarmos a nos preocupar, de fato, nos preocuparmos com uma coisa bem específica. A gente sabe que as pessoas hoje estão muito preocupadas, muito mais preocupadas com a sua própria situação, com a sua própria segurança. Trata-se assim de um momento em que as pessoas estão assim: primeiro lugar eu, primeiro lugar o meu bem-estar, primeiro lugar o que é seguro para mim, e o nós está sendo derrotado, ou seja, o eu está sobrepondo a todas as coisas. E diante desse quadro, na verdade, hoje, agora, deveria ser um tempo em que nós deveríamos, inclusive, esperar mais em Deus e de Deus. Ou seja, é um tempo em que nós deveríamos ser mais direcionados a dedicarmos melhor ao Senhor a nossa vida, o que somos, nossos dons, nossos talentos, o nosso tempo, nossas habilidades, nossos recursos materiais, enfim, darmos o nosso melhor para Deus. Ter um estilo de vida em que você consagra, em que você dedica o seu melhor para Deus. É interessante nós observarmos, queridos irmãos, que estamos vivendo dias em que a nossa fé, ela vem sendo testada de verdade, de uma forma muito abrupta. Nós estamos sendo testados a demonstrar que nós amamos mesmo a Deus ou não. Esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, ele vai mostrar de verdade quem são os verdadeiros filhos de Deus, quem são aqueles que de fato têm e são dirigidos pelo Espírito Santo, quem são aqueles que não somente cantam, mas vão declarar com suas atitudes: eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para alegrar o coração do meu Deus. Precisamos lembrar, irmãos, que consagração não é algo automático, não é algo que você abre a geladeira ou o armário e apanha ali um pote, coloca uma colher, uma gota ou coloca alguma medida. Na verdade, consagração é um esforço, é uma busca, é uma disciplina para que nós possamos de fato e de verdade dedicar para Deus
aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele. E nesse caso eu estou falando da minha e da sua vida. Precisamos dedicar de forma com compromisso, com busca, com entrega, com vontade e disposição, para não deixar que nenhum outro, que nenhuma outra coisa, nenhum outro ser seja o dono da nossa vida a não ser o Senhor. O estilo de vida que agrada a Deus é um estilo de vida de consagração irrestrita, incondicional. É um estilo de vida em que essa entrega que nós fazemos do que somos e do que possuímos para o Senhor, que causa alegria no Senhor. O mundo de hoje, irmãos, eles esperam e por isso eles exigem de nós, mais do que nunca, que a gente mostre que a nossa fé, que sustenta as nossas vidas, ela tem como fonte de sustento um Deus que age em nosso favor. A Bíblia nos mostra, eu quero ler com você, aqui em Isaías capítulo 64, verso 4, que diz assim: porque nunca desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com o olho se viu um Deus fora de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus age em favor daquele que nele espera. Meus irmãos, hoje mais do que nunca, nós precisamos fazer uma profanação. Aí os irmãos falam: opa, pastor, que negócio é esse? Que palavra é essa? Profanar o mamon, o lugar que mamon ocupa nas nossas vidas. Nesse caso, destronando ele do altar do nosso coração. Quando eu falo que hoje, mais do que nunca, nós precisamos mostrar que Deus é quem cuida de nós, é Deus quem tem o controle da nossa vida, Deus que é o nosso Senhor. Não é a riqueza, não é o poder, não é a saúde, não é a beleza, não é a fama, não são os aplausos. Quem realmente é o dono da nossa vida, a quem nós consagramos, nós dedicamos, nós entregamos as nossas vidas, é o Senhor nosso Deus. Hoje, mais do que nunca, precisamos mostrar esse cuidado dele para conosco e esse cuidado que nunca falha. Como diz a palavra de Deus em Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderão em ti. Meus irmãos, mais do que nunca, estilo de vida que agrada a Deus é esse estilo, é se render, é se entregar por completo nas mãos do Senhor, é deixar que Ele seja de fato e de verdade o Deus, o Senhor, o dono, aquele que dirige e sustenta a nossa vida, o que somos, o que possuímos. O que a gente pode esperar, irmãos, de um povo que se coloca os seus interesses, coloca o seu tempo, coloca os seus bens, coloca as suas necessidades, coloca seus relacionamentos, coloca seus talentos a serviço do Deus e do seu reino. A gente pode esperar algumas coisas e eu quero destacar 3 delas que nós podemos esperar. Você pode esperar uma renovação, você pode esperar um avivamento e você pode esperar um despertamento espiritual. E eu quero destacar de forma resumida essas 3 coisas que se espera de um povo que se consagra, que se entrega, que se rende e que se coloca totalmente submisso nas mãos do Senhor Deus. Eu quero esperar que essa renovação, ou seja, primeiro, ela seja uma renovação espiritual, não seja a renovação do seu guarda-roupa, do seu repertório, não seja a renovação do seu vocabulário, mas seja uma renovação espiritual. E isso, para você entender, é algo que Deus faz em cada indivíduo. A gente não tem esse poder de fazer uma renovação espiritual, mas quando a gente se coloca de modo a agradar a Deus, a consagrar nossa vida para Ele, nós estamos dando espaço, nós estamos abrindo espaço na nossa vida para que Ele produza em nós, individualmente, essa renovação espiritual, isto é, em cada um de nós, essa renovação
como a gente encontra na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2, que diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Roma, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2, e não vos conformeis com este mundo, mas vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, renovação espiritual é isto. Mas nós precisamos olhar também o que é avivamento. Se a renovação é o agir de Deus na vida do indivíduo, quando a gente fala de avivamento, é o agir de Deus na vida da sua igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Então, na renovação, a gente vai perceber que é o agir de Deus individual em cada um de nós, mas no avivamento é o agir de Deus coletivo, e isso só é possível a partir dessa renovação espiritual que acontece no interior de cada discípulo, de cada crente, de cada homem e mulher de Deus que viveu essa renovação espiritual. Então, juntos, coletivamente, o corpo de Cristo vai experimentar um avivamento, como diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, no verso 2, que eu convido vocês para ler comigo, que diz assim, Abacuque 3, verso 2. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna-a conhecida. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse versículo, irmãos, Billy Graham disse que a gente poderia parafraseá-lo da seguinte forma, dizendo assim: ó Senhor, ouvi a tua fama, eu me dobrei em reverência para te adorar. Ó Senhor, que se repete, as tuas obras de antigamente, no meio destes anos de aflição, no meio destes anos de dor, demonstram o teu poder. Na ira, lembra-te da tua misericórdia para conosco. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Para a gente concluir, quando eu falei de despertamento espiritual, ele é o resultado de homens e mulheres que são renovados espiritualmente, avivados como corpo de Cristo, como igreja, e que atuam numa sociedade que está corrompida pelo pecado, pela maldade, está corrompida por toda sorte de mal. E essa sociedade é uma sociedade perversa, como a gente encontra em Filipenses, capítulo 2, o versículo 15, que nos diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Meus irmãos, a gente pode chegar a esse nível, a gente pode chegar a esse patamar que Paulo está dizendo aqui. E para que isso aconteça, nós já temos o Espírito Santo que mora em nós. Nós precisamos então deixar que o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, a nossa entrega, a nossa consagração cause no coração de Deus a alegria que Ele espera de vidas consagradas, vidas que vivem para a glória de Deus. Eu concluo dizendo para os irmãos que é esse estilo de vida que a gente necessita hoje e sempre, não só na igreja, não só na casa que moramos, no local que trabalhamos, mas aonde estivermos, deve ser esse o nosso estilo de vida. Assim, eu e você podemos esperar um tempo bom, muito bom, um tempo em que Deus vai se alegrar com as nossas vidas, um tempo de consagração, um tempo em que o meu e o seu viver será para a glória de Deus. Você tem esse estilo de vida? Você quer ter esse estilo de vida? Então, recomece hoje
a consagrar tudo que você é, tudo que você possui para o Senhor. Que Deus nos abençoe e que sejamos e vivamos neste estilo de vida que alegra o coração de Deus.